Olá, eu sou a Vivi Deck, jornalista, e esse é o podcast Gente de Quem? Esse é um espaço de conversa sobre diversos temas relacionados à família e toda a sua diversidade. E hoje o nosso tema é plano de parto. Vocês vão entender o que é o plano de parto, que não é o planejamento, tá? Não é o pré-natal. É uma outra história que a gente vai aqui contar para vocês. Vocês já estão ouvindo aqui um efeito sonoro, porque hoje a gente está aqui numa presença super especial, aqui 2 presenças especiais, tá? Eu queria apresentar aqui vocês as nossas convidadas, Vitória Xavier. Olá a todos, estou muito feliz de estar aqui, vim grávida de 38 semanas e volto com a bebê de 50 dias, então sensacional. Sim. Vitória e Lilian, né? Vitória aqui. e Lilian está aqui. Vitória, você é gente de quem? Eu sou gente de Gisele, de Davi, e sou mãe do Augusto e da Lilian. Muito bom ter você aqui. Obrigada viu? pelo convite. Estamos também aqui com a Dani. Que a Dani Andrade, ela é do perfil BLW Brasil App. Ela é nutricionista do perfil BLW Brasil App. Para quem não conhece, quiser seguir também, é muito interessante. A Dani também está aqui, né, com a Liz, e vai falar com a gente também sobre plano de parto. Oi. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. Estamos aqui com a Lisa Tarracada, falando do nosso plano de parto também, do que aconteceu há menos de 3 meses, na verdade, e a gente vai ter essa troca aqui também. Dani, você é gente de quem? Eu sou gente da Sueli, do Márcio e mãe da pequena Liz. Obrigada, viu, por você vir com a Liz aqui, tá bom? Obrigada. Sua disponibilidade, brigadão mesmo. Obrigada pelo convite. Estamos aqui também com a Bruna Oliveira. Bruna, que bom ter você aqui. A mãe da Cecília, já dei spoiler, né? A Bruna, que é criadora de conteúdo digital. E a Bruna vai contar também uma história muito diferente aqui para vocês sobre plano de parto, né? Sim. E, Bruna, você é gente de quem? Eu sou gente da Silvia, do Sandro e mãe da Cecília. Ai, Bruna, obrigada, viu, por Eu que você estar agradeço, aqui. tô Vai ser muito uma feliz. conversa deliciosa. E outra coisa, né? Um encontro aqui, porque a gente se conhece muitas vezes só, né, do Instagram, da internet, enfim, a gente se comunica muito e hoje é um dia muito especial, né? Muito Só faltou especial. a Cecília aqui. Cecília. Faltou meu furacãozinho. A Cecília na próxima estará aqui. Tem que trazer o Augusto, porque daí faz... A gente vai precisar fazer uma brinquedoteca aqui no cantinho. Olha, eu não sei, mas eu acho que esse é um dos primeiros podcasts que tem bebês amamentando. Mamães amamentando os bebês aqui. Eu nunca vi. É totalmente realístico, né? Bom, vamos lá. O tema do episódio é plano de parto, né? E, na verdade, o que a gente vai falar, assim, sobre o plano de parto? Porque muita gente confunde, né? Acha que, mesmo quando eu tive filho, que já faz muito tempo, não se falava de plano de parto, né? E ele é muito mais que um planejamento, assim, como a escolha da maternidade, a música que você vai, né, ouvir durante o parto, enfim. É um documento, na verdade, que você relaciona tudo que você gostaria e o que você não gostaria que acontecesse nesse momento, que é um momento, assim, muito especial. Então, e esse é um documento que ele é garantido pela legislação brasileira, de tão importante que ele é, tá? E ele é recomendado, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde. Porque o objetivo é melhorar no mundo todo o nível de atendimento oferecido às parturientes e recém-nascidos. Então, o plano de parto, ele é um documento, ele não é simplesmente uma vontade que você vai só dizer e pronto. Não, ele é garantido por lei. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho como que foi, se vocês fizeram um plano de parto, as 3, vocês podem começar Você fez, contando Bruna? um pouquinho. Fiz. Eu sempre acho que eu tô entrevistando ao invés de entrevistar. Fica à Você vontade. fez, Bruna? Cara, eu fiz porque, eu não sei, tem uma amiga, a Isadora Ribeiro, que, bom, eu sempre fui muito entusiasta de parto, de ver vídeo, enfim, sempre gostei muito. E antes de engravidar, eu, enfim, tava vendo vídeos no YouTube e vi um vídeo da Isa que ela conta sobre o plano de parto. E foi muito importante que ela fez o plano de parto, porque ela não... Teve algumas questões e o filho dela nasceu antes. E ela não conseguiu... Ela morava no interior, não conseguiu chegar em São Paulo para poder parir. Então, aí ela
foi numa maternidade que ela não escolheu, com uma equipe que ela não escolheu. E aí ela tinha o plano de parto dela. E aí, quando eles chegaram na maternidade, apresentou o plano de parto. E eu andava com o meu plano de parto junto com... Debaixo do braço. Junto com o meu caderneta de gestante. Que eu falava, gente, sei lá o que vai acontecer, vou ficar eu com o também, meu... porque eu morando em São Roque, tinha escolhido pra nascer em São Paulo. E eu falava pra você, né? Meu maior medo era nascer no caminho. Ou eu precisar ir pra um hospital pro lado de lá que não fosse o que eu tivesse escolhido com a minha equipe. Então, o plano de parto era tipo, aqui sabem o que eu quero, o que eu não quero. Era a minha segurança máxima. Eu tinha online, todo mundo que eu conhecia tinha ele e sabia onde acessar. E importantíssimo, né? Quando eu cheguei na maternidade pra ter ela, a primeira coisa que me pediram foi: você tem plano de parto? E eu não estava esperando que fizessem isso. O Augusto não tinha pedido e eu não tinha. Então, começa por aí, né? E eu fui a louca que imprimi 6 cópias e autentiquei as 6 cópias. Maravilhoso, maravilhoso. Faltou isso, na próxima eu vou fazer. Olha, spoiler, vem aí o terceiro. Quarto, quinto, vamos ver quando que alguém vai me parar. Algumas, inclusive, assim, eu pesquisei um pouco antes de falar com vocês. Pra falar a verdade, eu só soube, né, que existia plano de parto por seguir vocês. Então, eu lembro que a Bruna falou sobre isso no Instagram dela, né, gente? O Instagram, quem está grávida, quem está nos assistindo e tudo mais, tem muitas coisas interessantes, muita gente bacana para você seguir com informações, porque eu acho que o mais importante é a informação, né? Então, eu não sabia da existência, porque na época que eu tive filhos não existia. No máximo, você só dizia se você... não, eu prefiro o cesárea, o parto normal, e olhe lá. E algumas questões, assim, bem básicas. Mas o que me chamou a atenção, vendo tudo isso de fora, foi que no plano de parto tem alguns dados, por exemplo, relacionados a procedimentos que às vezes a gente não faz ideia. Então, ele te informa antes. Ele é um estudo. Exato. Foi isso que eu senti quando eu fui preparar o plano de parto. Foi exatamente isso. Informações que eu não sabia que eram possíveis eu escolher, né? Que era uma opção ou não. E outras coisas que eu nunca nem tinha ouvido falar. Assim, tricotomia. Você fala, o que é isso daqui? E por que eu tenho que escolher? Então, é um momento que você se prepara. Você acaba estudando, você vai dedicar algumas horas àquilo. Você pode pegar essa oportunidade para envolver o seu parceiro ou quem for o seu acompanhante no momento, para entender o que você quer, quais são suas vontades, porque na hora lá você tem quase um advogado acompanhante, né? Acompanhante a doula. Pois é. Mas Se você não precisar entrar em ação também. Pois é, porque os pais, vou te falar, às vezes eles vão pra partulândia própria e não respondem mais nada também. Então... Uma outra coisa também que eu até me questionei, né? Porque das maternidades públicas. E aí eu pesquisei um pouco sobre isso, até para trazer aqui hoje, para a gente falar sobre isso. E sim, nas maternidades públicas, algumas, não são todas ainda, mas você pode levar o seu pedido, mas eles têm que ser protocolado antes. Não é que você chega na hora e entrega. Eles fazem esse protocolo antes, e aí na hora do parto, para as vontades, enfim, claro, sempre é importante falar isso. Não é o que vai estar no plano de parto. Em primeiro lugar, está a segurança da mãe. Sim. Algumas questões que estão ali, às vezes, fogem um pouco e o médico tem uma certa autonomia no momento de uma emergência e tudo mais. Mas eu achei interessante que agora, nas maternidades públicas, começou também a ter essa vigência. Esse procedimento. É um comentário, Vi. Eu tive a Liz em hospital público. Quando eu internei, eu já anexei o meu plano de parto. E toda vez que tinha troca de plantão, eu sabia que ela ia nascer por plantonista, por uma gravidez de risco, enfim. Toda vez que trocava o plantão, eu falava, vocês olharam meu plano de parto? Ficava na ficha de enfermagem. Toda vez que passavam no meu quarto, eu entregava e pedia para eles lerem também. Mesmo, e assim, tiveram profissionais que ignoraram total, é frescura, é mais uma frescura, mais uma... eles até me chamavam de índia lá no hospital, mais uma fresca índia que queria parto normal, que queria hora de ouro, enfim. E aí alguns falam, não, isso é frescura, a gente vai fazer epísio, a gente vai te levar pra cesárea a qualquer momento. Tanto é que eu arrumei briga com alguns desses médicos também. Mas a grande maioria aceitou numa boa e concordou com tudo que estava escrito também. Sim. Então, o plano de parto, né? Geralmente, vocês me corrijam, tá, meninas? Mas, assim, o que consta, né, nesse plano de parto? Então, é o trabalho de parto em si, né? O pós-parto e os cuidados com o bebê na primeira hora. Acho que são esses três, né? Que são os principais procedimentos
que você vai anexar tudo aquilo que você imaginou, enfim, junto com o seu médico. Então, é importante também que seja feito, né, junto com o pré-natal. Quem me ajudou a escrever, logo na minha primeira consulta, meu obstetra falou, você tem que ter um plano de parto. E eu já sabia que eu tinha, porque eu vi o vídeo da Izzy, eu tinha pavor de parir no meio do caminho, assim. E aí eu falei, não, tem hora. E aí, desde o primeiro dia, assim, então aí o Paulo falou, faça o plano de parto, e eu fiz junto com a minha doula. Você teve enfermeira, Bruna? Tive. Era enfermeira e a doula, e aí você fez junto com a doula. A enfermeira era da equipe do meu obstetra, mas aí como eu tinha consulta com a doula, tipo, uma vez por mês ou a cada 2 meses eu tinha encontro com ela, e era uma amiga minha, então aí, dado o momento ali da gestação, a gente falou, não, vamos agora montar direitinho o plano de parto, pra você andar com ele junto de você. Sinto que com 20 semanas já tava pronto. Sim, cara, antes de ter filho, de sonhar em engravidar. Meu plano de parto, eu já sabia quem ia ser minha equipe, eu já sabia absolutamente tudo, assim. Tudo. Eu não. Eu fui fazer o plano de parto, tava com umas 35 semanas. Socorro. Pois é. Doida, né? Mas é porque eu tinha segurança na equipe. Então eu sabia que a equipe já sabia tudo o que eu queria. Então, porém, contudo, todavia, muita coisa podia mudar no caminho, né? Cara, vai pra praia. E aí você vai ter que ter na maternidade da praia. E aí faz o quê? Aí fui colocar no papel e vi que, na verdade, eu precisava escolher mais coisas do que eu achava. Porque eu tinha a idealização, né? Eu quero um parto normal, quero estrelas no teto, a música da playlist. Aí a hora que chega pra gente falar, mas espera, tem mais um monte de coisa que você precisa escolher e precisa... por exemplo, a posição livre pra parir. Mas eu tenho que falar que eu quero parir na posição que eu quiser? Ou senão alguém vai chegar, abrir a perna e coloca estribeiras e não sei o que. Eu falei, não. Então, aí que eu fui entender a importância. E no final eu tive uma cesárea. Que estava no meu plano de parto. Exatamente. Porque você coloca também, Porque né? você Se coloca por um também. acaso você for pra uma cesárea. Tudo que eu queria. E eu fiz a parte da cesárea meio assim, fazendo, sabe? Certa do meu grande parto normal. E depois eu fui reler o plano de parto e tudo que eu coloquei na da cesárea foi respeitado, assim, linha por linha. Falei, olha, que bom que em algum momento eu escrevi, que as pessoas leram. Acho que a equipe ia fazer de qualquer maneira, porque tava todo mundo tava em sintonia com isso. Mas se eu tivesse caído num lugar desconhecido, tava ali. Todos os desejos e coisas que a gente nem imagina que pode pedir numa cesárea, inclusive. E você comentou sobre o hospital público. Então, por exemplo, aqui até a gente estava falando um pouquinho sobre o não constrangimento de até alguns profissionais desconhecerem. Então, talvez até por não ser alguém que te acompanhou, que estava ali plantonista, então alguns não, desconhecimento mesmo, mas que assim, você que é mãe não se sinta constrangida, leve o seu plano de parto, faça o seu plano de parto. Se você não tiver um médico que esteja apto para fazer esse plano de parto com você, tem muito material sobre isso na internet. Tem muita doula que ajuda Tem também, muita doula, mesmo que você não tenha doula, né? Durante o Sim, acompanhamento, que ela faz o plano contigo. Não é para se constranger, porque isso é forma uma alguma. garantia, é lei, né? Então, eu acho que é importantíssimo a gente alertar essa questão. O plano de parto pode ser que vai garantir que você não sofra nenhum Não tipo garante. né, assim, a gente De espera violência. que você não sofra nenhuma violência obstétrica. E o plano de parto vai te ajudar, vai evitar, talvez, que você não sofra, porque vai estar ali Ou tudo te dar um certinho. resguardo pra se sofrer. Você fala, mas estava Tava escrito, eu entreguei. E se tá no seu prontuário, é uma prova que você Exato. sofreu violência Então, também. Pro Exato. pós também, em virtude de, né, infelizmente, alguma coisa acontecer. E foi o que você falou. A pessoa que vai te acompanhar ali na hora do parto tem que saber também de cabo a rabo, tudo que tá ali, tem que saber tudo direitinho pra ali na hora questionar, mas por que eu tô fazendo isso? Mas veja, isso aqui não estava escrito, mas por quê? Me explica, porque É que a tem gente... ali um tempo. Não, e a gente não conta com as coisas não darem exatamente como a gente achou que fossem Exato, que acontecer, a gente né? cria na nossa A cabeça. gente cria, vou chegar lá, vai ser 3 horas disso, 4 horas daquilo, nasceu. E no meio do caminho acontecem 1 milhão de coisas. E aí eu tive algumas dessas coisas acontecendo e vinham me explicar e eu sabia o que estava acontecendo, porque eu tinha estudado pro parto. Então, assim, a hora que vinha uma informação médica em siglas,
minimamente eu sabia do que estavam falando. Então, só de ouvir as conversas de canto, eu já conseguia ir tomando as minhas decisões. E é o reforçar que a gente é a principal da história, né? Não é o médico. O médico, ele vai fazer o meu parto? Não. Quem faz é você. Sou eu que faço. E ponto final. É a minha filha que tá nascendo, é o meu respeito. Ah, mas você tá com frescura, você quer coisas muito exageradas. Não, eu quero o respeito a mim mínimo. E a minha filha. Né? É o mínimo que eu espero. E é até de treta que eu falei que eu tive com o obstetra, na parte do parto normal, eu tinha colocado várias informações. Na parte da cesárea, eu repeti algumas dessas informações. Ah, não quero que corte cordão antes de parar de pulsar, por exemplo. E eu repeti essa informação, a obstetra virou pra mim e falou assim, mas por que tá tão repetitivo? Você fez, você falou que super estudou, e tá repetindo as informações. Eu falei, porque eu não sei quem vai me acompanhar na hora do parto. E aí vai que você só pule pra parte da cesárea. Né? Tem as informações do parto normal, do humanizado, e quero também na cesárea. Então não é feio a gente fazer 10 folhas. Meu plano tinha 8 folhas. 8 páginas, 8 páginas. Eu não lembro a indicação dela. O meu tinha 2, eu ainda fiz um infográfico. Que era assim, bater o olho, sabe? Pra ilustrar um pouquinho, pra caber mais. Eu já achei que eu tava arrasando. Sem brincadeira, 8 páginas. Tinha, assim, de tudo. Desde a hora que eu entrei no hospital até a hora da minha alta. Falei que eu não queria... Obviamente, se a Liz estivesse em condições que ela não ficasse tempo a mais no hospital, que eu, se precisasse que eu ficasse com ela no hospital o tempo que fosse necessário, tudo estava escrito. E assinado em todas as folhas. Porque a gente não faz ideia, né, do que vai acontecer. Não faz ideia. Não faz ideia. Mas, olha, eu achei o mais interessante, assim, de verdade, porque por estudar, né, o assunto e tudo mais, até porque eu não fiz, né, na minha época nem existia essa possibilidade. A época que eu tive filhos, por exemplo, para ter um parto normal já foi difícil, que era o auge da cesariana. Ainda é difícil. Então, enfim. Mas eu vou até colocar aqui para quem está aqui nos assistindo e até para contextualizar melhor. Então, por exemplo, algumas coisas que vão estar nesse plano de parto, tá? Então, itens da sua preferência, como local de parto escolhido, quem será o seu acompanhante, né? Se terá doula, se será atendida pelo plantonista ou equipe contratada da escolha, o seu posicionamento em relação às intervenções no trabalho de parto, como a tricotomia, que é a raspagem dos pelos pubianos, o enema, que é a lavagem intestinal, soro com ocitocina ou outros hormônios de indução, liberdade de alimentar-se e beber líquidos, liberdade de movimentar-se, uso de métodos não farmacológicos ao alívio da dor, anestesia, sim ou não, tudo isso você vai decidir no seu plano de parto, né? Ruptura artificial da membrana amniótica, né? Da bolsa amniótica, entre outros, tá? Então, esses são, assim, itens bem básicos, né? De um plano de parto. Uma outra questão também em relação às intervenções no parto. Então, quais seriam essas intervenções? Posição para o bebê nascer, comandos de puxo, episiotomia, né, que é o corte no períneo, dequitação da placenta, contato pele a pele e amamentação no pós-parto imediato. Tudo isso você pode escolher. Né? Eu quero ter isso, eu faço questão. Então, é muito legal até conversar com outras mães que já fizeram, que eu acho que, assim, que já passaram. Até mesmo para entender assim o que é possível, né? Não criar também uma expectativa, mas de certa maneira você estar assegurada com tudo isso. Fazendo até um comentário, não sei se vocês colocaram, viram isso no plano de vocês, eu recebi um plano de parto de uma doula que estava assim, epísio, se necessário. Na hora que eu recebi, não é necessário nunca, em hipótese alguma, nunca. E aí tava assim, em negrito, epísio, se necessário. Eu falei, mas que raio, não é necessário nunca. Foi a primeira coisa que eu tirei do meu plano. Então, gente, quem vai fazer plano de parto realmente não tem necessidade nunca, né? Não é... E se falarem que tem, corre. Enfia a criança por onde tá, segura mais um pouco. Pelo amor de Deus. Tem alguns outros posicionamentos, assim, mais assim, dos aspectos pessoais, que aí são as outras coisas, né? Que é iluminação ambiente, música que você pode colocar, o que pode te dar força em momentos difíceis, o que pode te atrapalhar, de repente você não quer um monte de gente, um entra e sai. Eu lembro que eu não queria, tenho ainda, chama de mãezinha. Nossa, foi a segunda linha do meu plano, tava assim. Não gostaria de ser chamada de mãezinha, quero dizer pelo meu nome, porque se eu estiver lá nervosa e chegar em mãezinha, faz mais força pra mim, vai dar problema. Então, assim, são coisas, a gente vai além no negócio. É engraçado que quando a Vicky postou sobre chamar de mãezinha, ela fez uma enquete nos stories
stories e eu vi, mas bombou. Aham. E quase nenhuma. A mãe quer ser chamada pelo nome, né? A gente não me menospreza. O trabalho que eu tô tendo aqui, tudo que eu tô sentindo, não vem me chamar de mãezinha. Me chama de qualquer coisa, menos de mãezinha. Não, me chama pelo meu nome. O diminutivo, ele é... Eu acho que ele te coloca num lugar de menor, né? É. Então, mãezinha, você vai ter que levar seu filho agora. Por quê? Quero que me explique. Me chama de Vitória e fala, seu filho precisa disso, disso e daquilo. Aí eu vou respeitar o que estão me falando, né? Sim. Mas tentar amenizar com mãezinha, a minha irrita muito. Ô, Vicky, conta um pouquinho, assim, você não... Na época do Augusto, você não fez plano de parto. Na época do Augusto, eu achei que eu estava abalando de informações e eu estava perdida. Tá? É a primeira viagem, vocês já deram de 10 a 0 em mim, porque na segunda eu alcancei, assim, mas na primeira eu morava em Teresópolis, né? Então era 7 horas daqui, distante de tudo e todos, da minha família, de todo mundo, grávida, final de pandemia, quando eu fui pensar em parto com 8 meses, lockdown, não sabe nem onde ia nascer. Então eu fui pega por uma onda que me deixou bem atordoada. E aí eu fui sem plano de parto, fiz uma cesárea eletiva sem necessidade. Sabe quando você vai ouvindo de, é muito grande, talvez seja melhor não esperar tanto. E fui indo nessa onda. Aí no segundo eu falei, e eu achei que eu tinha estudado, eu assisti todos os documentários da Netflix sobre parto, entendeu? Achei que eu tava preparada, né, do Augusto. E caí em todos os contos e fui indo. Por erro meu, assim, não é nenhum erro. Foi uma decisão consciente, mas eu me subjuguei capaz de fazer algumas decisões. E aí com ela, não. Com ela, agora eu tenho mais acesso à informação. Eu já passei por isso uma vez, eu já sei o que eu quero e o que eu não quero. Porém, eu tive uma cesárea anterior, né? Depois que a gente faz a primeira, a gente carrega ela para o resto da vida. Então, literalmente. E aí eu tinha algumas limitações de como poderia vir a ser esse meu segundo parto. Por exemplo, eu não poderia ter filho numa casa de parto, tem que ser no hospital. No hospital tinha 1 milhão de suítes de parto, eu tinha que ficar em uma que era ao lado de uma sala de cesárea emergencial, porque o risco de ruptura uterina era muito maior pela cesárea anterior. Então tem várias coisas que a gente perde em fazer uma primeira cesárea e precisa estar informada sobre ela se você for tentar um parto normal na segunda. E eu esqueço qual foi a pergunta que me fizeram. Quando eu saio falando assim, eu esqueço o que eu ia responder, Vivi. Qual foi a pergunta? Não, a pergunta foi a diferença, né? Se você, que você fez com o Augusto, você não fez o plano de parto. Não fiz plano de parto. E com a Lilian. Não fiz. Se eu tivesse feito, se eu tivesse me dedicado mais a ele, talvez eu não tivesse tido uma cesárea pelas indicações que eu julguei que estava recebendo na época. Então, e aí entra também a equipe, que não era a minha equipe. Essa equipe dos sonhos que eu tinha, ela estava toda baseada em São Paulo. E era inviável eu vir e foi proibido deles irem. A cidade fechou, não deixavam o meu médico operar lá por causa da Covid. Então, é assim, era isso e isso. Não tinha opção. E aí, teve que ser. Eu deixei muita coisa acontecer por causa disso, que se eu tivesse estudado um pouquinho mais, eu teria chegado com um plano de parto de 8 páginas e falado, é isso que vai acontecer agora. Querida, vem aqui. Sabe o TCC? Sabe a monografia? Tá aqui, ó. Bom, mas mesmo que as questões não sejam, né, que nada aconteça exatamente como planejado, né? Pois é. Eu acho que, assim, dá uma segurança, né? Você tá sabendo do que vai acontecer, porque, assim... Mas isso é outra coisa que a gente coloca no plano de parto. Eu quero ser informada de tudo que está acontecendo, ou não. Tem gente que não gosta de saber, né, dessa previsibilidade. Eu gosto que me dê todas as informações como se eu fosse a médica que sou, formada em Grey's Anatomy, entendeu? Então, assim, eu chega também. pra mim e fale o que vai acontecer. Sim. Bom, e aí nessa coisa do imprevisível, aí eu quero que a Bruna agora conte, né? Pra quem não conhece a Bruna, por favor, conheçam, entrem lá no Instagram da Bruna Oliveira. Melhor parto do mundo agora. Agora Conta, a Bruna vai contar que agora é a hora, né? É uma hora importante. Cara, eu fiz plano de parto, me dediquei, sonhei com meu parto. Falei que vou parir na banheira, vou... playlist, várias coisas, vou ficar 40 horas em plano de parto, vou em trabalho de parto, eu ficava, não,
Tudo isso que vai acontecer na minha cabeça, tudo certo. E aí, que a Cecília não nascia, já 38 semanas a menina não nascia, 39 semanas não nascia. Aí fui no médico, ele falou, ó, se não nascer até tal dia, a gente vai ter que internar para induzir. Eu já fiquei desesperada, porque eu tinha o sonho do parto normal, sem nenhum tipo de intervenção. E eu não quero induzir, não. Nesse dia eu fui embora para casa arrasada, já pensando que, tipo, em alguns dias eu ia ter que ir pro hospital internar pra induzir. Aí então, eu cheguei em casa numa segunda-feira, de boa, pipopopó, tava tudo pronto, assim, pra caso a Cecília resolvesse nascer. Aí, segunda-feira, 10 da noite, a Rafa foi dormir, porque ele acorda muito cedo pra dar aula. E eu fiquei lá assistindo série, comecei a sentir uma... Comecei a sentir... Ainda bem que tem corte, né? Por exemplo, agora, ficou lá assistindo séries. E aí? Assistindo série, tô lá, uma contração aqui, só que eu já tava cansada de sentir contração de treinamento. Eu acho que no primeiro filho você não sabe muito bem o que é contração, você fala, No tá segundo também não. Não, então olha aí. Você tá tendo contração de treinamento? Sei lá. Não sei, tem um Não trem estranho sei. aqui. Tipo, tá saindo tampão, já fazia, sei lá, 20 dias saía um mucozinho de nada. E aí comecei a ver que tava tendo uma contração. Aí eu fui pro quarto, acordei o Rafa e falei, ó, eu acho que a nossa filha vai vir. E aí fui pro banho, porque o banho é importante pra saber se é ou não é. E aí a gente avisou a equipe. No banho a gente falou, ela vai vir. Mandei uma mensagem pra equipe, isso era meia-noite. Meia-noite a gente avisou a equipe das contrações. 1h30, 2h, chegou na minha casa a minha enfermeira e a minha doula. Aí a minha enfermeira fez toque, eu tava com 3 centímetros de dilatação. Só que quando ela chegou, eu já não tava sentindo mais nada. Não tinha mais contração, não sentia nada. E ela falou, Bruna, então dorme. Dorme, porque o primeiro filho... De eterno. Esquece. E aí minha doula ficou, minha enfermeira foi embora, eu com 3 centímetros de dilatação. Só um minutinho, Bruna. Aqui é um podcast super realístico que a gente já falou, né? Você quer... fica à vontade, tá? Olha só, hein? É só ficar de pé. E eles sentem desde a... Saiu do hospital, eles já sabem. Eu não consigo entender esse negócio, você não pode sentar. Eu tava sentada grávida. Mas aí depois... Então, Eles sabem a altura, não é possível. Eles... Tem um medidor e sentou, agora eu vou chorar. Eu posso falar daqui assim? Eu tô no 3 centímetros de dilatação da Bruna, tá? Bom, vamos E ela foi dormir. Vamos lá, Bruna. Aí continua. a enfermeira foi embora, ficou a doula, eu e o Rafa em casa. E aí eu não sentia mais nada. Fiquei lá no quarto e tal. Aí uma hora vinha uma onda, mas tipo, passava, ficava um tempo sem vir. Tomamos um chá, conversamos sobre a vida. E aí eu falei, bom, vou dar uma descansada. Quando no mais perfeito do nada, eu não lembro assim de horários exatamente, eu tenho que olhar no celular pra lembrar. Você foi escrevendo na hora? Não, a minha doula. Essa era uma dúvida que eu tinha dos relatos de parto que eu via. Não, a minha doula, tipo, foi pegando tudo, o Rafa, e aí depois eles me contaram. E aí eu sei que do nada, assim, acordei com muita dor. Só que na minha cabeça era, cara, isso aqui é só o começo, porque eu vou ficar 40 horas em trabalho de parto. Eu escrevi lá. Eu falei, eu vou ficar 47, 3 dias, uma semana. Então, assim, eu preciso ser forte. Então vinha muita dor, e eu respirava e falava, Vamos lá. vai demorar. Aí nisso a minha doula falou, então vamos pra... Acho que vai engrenar, tomei um banho, vai engrenar. Vamos arrumar as coisas pra gente ir pro hospital. E minha bolsa estoura. Tipo, eu desesperada, que é isso? Mas não era seu sonho, meu sonho era a bolsa estourar. Nossa, mas aí eu perdi Tipo toda a filme, coisa. assim. Mas eu quero ter outro filho pra poder sentir a bolsa estourar de uma outra maneira. Porque eu fiquei muito assustada. Porque não parava de sair coisa de dentro de mim. Achava que a criança tava saindo, sabe? Assim, que é isso? Aí minha bolsa estourou, vamos pro hospital. Aí eu coloquei a fralda. E aí, nesse momento, eu já falava, cara, não vai dar tempo.
vai nascer, não vai nascer, tenha calma, Bruna, não sei o quê. Não, gente, vai nascer, eu tô sentindo que vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer. E a gente saindo de casa, eu entrei no elevador, tem um vídeo, eu postei esses dias nos meus stories, que eu falo pro Rafa, vai nascer. E ele fala, não, vai nascer no hospital. Eu vi. E aí tá. E, cara, eu já tava andando de perna aberta, assim, né? No vídeo, você já viu, eu tô andando de perna aberta. A minha doula já sabia que não ia dar tempo. Tipo, quando ela me viu andando de perna aberta, ela já avisou o meu médico. Tanto é que quando... Aí, enfim. Entrei no carro, tô lá no carro, a gente vira assim, sai de casa, vira à esquerda, 2 minutos. Eu gritei, minha filha vai nascer. Tira minha fralda, que eu tava de fralda. E aí, rasgou a fralda e a Cecília nasceu, assim, tipo... Não empurrou. Eu não empurrei. Nasceu. Espirrou, nasceu. Sabe, foi assim, um negócio muito bizarro, assim. Em casa, eu falei, quando a gente tava saindo, eu falei pra minha doula, né? Eu falei, meu corpo tá fazendo força. Tipo, é muito louco. Parir é um negócio surreal. Você engravidar e esse ser humano sair. É muito bizarro. E eu achava que você tinha que ficar fazendo força. Sei lá, eu achava... Não sei, na minha cabeça... Filme, novela, você vê, né? E meu corpo sozinho, assim, eu não precisava fazer absolutamente nada. Eu falei, gente, tá fazendo... E aí foi nessa hora que ela avisou meu médico. E aí, quando a Cecília nasceu, eu tava no FaceTime, eu nem vi, sabe? Meu médico, minha enfermeira tava no FaceTime, porque ela já tinha se ligado, enfim, de experiência e tal, que... Aí ela falou, não vai dar tempo. E aí foi, o Rafa parou o carro... Coitado do Rafa, imagina o Rafa dirigindo. Imagina. E aí a bichinha, Eu queria uma cara, câmera só na cara do Rafa. Tem essa cena? Ele fica meio... Cadê sua doula nessas horas que não filmou o Rafa? Não, eu tive a sorte, muita sorte, que a Fê, que é a minha fotógrafa, decidiu ir pra minha casa. Porque como a gente tava saindo, a minha doula falou, você não quer encontrar a gente no hospital? Ela falou assim, não, vou chegar muito rápido. E aí eu consegui ter registro, porque se ela não tivesse, eu não ia ter registro nenhum, assim, do nascimento da Cecília. E tem exatamente, assim, a cabeça da Cecília... Coroando ali. Ela já tava coroada. Eu tenho a sensação de que quando eu entrei no carro, ela já tava coroada. Porque eu tava sentindo uma dor, mas como na minha cabeça ia ficar pra sempre em trabalho de parto, não achava que era aquilo, sabe? Eu achei que tava pronta pro pior, assim. E aí ela nasceu no carro. Foi muito rápido, assim, muito rápido, muito tudo, assim. Foi um parto a jataço. E no hospital todo mundo ficava me chamando de parideira. Aí eu fui pro hospital, porque, enfim, medo, fiquei... Acho que se tivesse nascido dentro da minha casa, eu acho que eu teria ficado em casa. Mas como nasceu no carro, eu falei, não, sei lá, vamos pro hospital. E a gente foi pro hospital, e aí lá, meu médico, todo mundo sabia que enfim, a Cecília não saiu do meu colo, só saiu pra eu tomar banho e pra pediatra pesar e tal. Depois já ficou acoplada no meu peito pra sempre. Até hoje. Até hoje, tipo, foi tudo... Apesar de não ter parido no hospital, essas coisas, não meu plano de parto, o pós... Foi todo... Hospitalar, assim, né? E seguiram tudo certinho. Não pingaram colírio nela que eu não queria, não deram banho que eu não queria. Tudo muito certinho. E eu fiquei só no hospital 24 horas, que era também uma... Tava lá no meu plano. Também, né? De, tipo, ó, o mínimo que eu precisava ficar no hospital, eu quero ir pra minha casa, pelo amor de Deus. E aí foi isso. Não, e aí foi né, todo mundo esperando. Um evento. Foi um evento, né? Quem acompanhava a Bruna, as seguidoras dela, todo mundo. E assim, como assim, Bruna? Nasceu no carro. Porque de repente você, né, sumiu por um tempo, né? Que tava todo mundo fica na expectativa, você igual, né? Todo mundo perguntando, é hoje, né? Porque tem essa coisa, né? Eu fiquei umas 30 semanas respondendo se era hoje, Ô, Bru, pensa pelo lado positivo. Você já tem o plano de parto do próximo. Já tá tudo certo, mas o próximo eu vou ter em casa. Se tudo der certo, eu não vou sair de casa. Meu médico fala que quando eu mandar uma mensagem falando que eu tô sentindo uma contração, ele vai pra minha casa. Ele já vai pra lá. Ele vai pra lá. O meu é o contrário, as pessoas não acreditam mais em mim. Porque eu acho que eu fiquei umas 3 vezes, uns 3 alarmes falsos, bem fortes, assim, sabe? Ele tá nascendo. Não era. Quer ver? Eu vou tentar achar aqui nas mensagens o tempo que demorou tudo. Deixa eu ver. E aí eu conto. Deixa eu ver. Da hora que as contrações pegaram mesmo, até a Cecília nascer, foram 50 minutos. Nossa! Da hora que a bolsa rompeu.
Da hora que a bolsa rompeu pra ela nascer foram 16 minutos. Ai, muito. Não dá, por exemplo, de repente, se a maternidade, se você pegasse um trânsito, mesmo que assim, sentir for longe a maternidade, teria nascido no carro da mesma maneira. Cara, é assim, a gente tá falando de corpo, né? A gente não tem como saber. Se sabe que primeiro filho demora mais, mas veja bem, pode ser que, né, aconteça aí. Eu acho que é imprevisível. É imprevisível. Meu mestre sempre falou, obstetrícia não tem uma fórmula. Né? Você tem tantos anos, tantas gestações anteriores, não sei o que, vai nascer em tanto tempo. As doulas, as enfermeiras, elas percebem por como a gente tá reagindo, né? Assim, como eu comecei o meu trabalho de parto, que parou também, até a Lilian nascer foram 24 horas, com contrações, etc, etc. Mas eu falando que tava doendo muito, tava desconfortável, mas a hora que ficou mesmo, eu vi no rosto da equipe que eles perceberam que ficou, né? Então, assim, quem tem experiência, bate o olho e fala, não, essa mulher tá com muita dor, né? Então, tá na hora, né? Elas sabem. A gente fica, será que é isso? Será que eu tô exagerando na dor? Porque eu pelo menos sou assim, eu fiquei me duvidando o processo inteiro. Então, será que é isso? Será que tá doendo muito? Será que eu aguento mais que isso? Não, deve ficar mais forte, ou ainda tá fraco, né? A gente fica se perguntando. A Sofia, minha doula, falou que ela foi percebendo, assim, que eu fui ficando mais introspectiva, eu tava falando um monte, de repente fiquei mais calada, e aí foi quando ela já foi avisando todo mundo, tipo, tava todo mundo já me esperando, só faltava a gente. E aí foi isso, a bolsa estourou, foi o tempo de eu me vestir. E ela nasceu, mas 2 minutinhos tinha nascido na sua casa, na minha casa, na minha cama. Elevador, era o próximo ponto. Veja só. Bom, mas eu acho que assim, pra gente finalizar, o mais importante do plano de parto é isso, né? É que você vai ficar munida ali de informação, né? Pra você, primeira coisa, né? Criar fazer o plano de parto durante o pré-natal, dentre todas as coisas que existem no pré-natal, talvez muita gente às vezes deixa de lado, né, esse plano de parto que é tão importante. E eu acho que mais importante ainda são os primeiros cuidados do bebê, porque esse é a primeira vez que a gente tem que intervir pelos nossos filhos desde o momento que a gente se torna mãe ao parto, né? E essa primeira hora de vida. E quase ninguém contempla no plano de parto as crianças, os cuidados com o bebê. E é ali que é muita coisa assim, a gente tem ainda bem se falado muito em violência obstétrica, mas pouco da violência neonatal. Então, assim, você prolonga dali mais um tempinho de estudo para colocar os cuidados que você quer que tenham com seu bebê também no momento que ele nascer. Acho muito importante a gente... Isso pode ser feito na consulta de pré-natal com o pediatra. Então... Sim, porque é muito importante também, né? Você já procurar um pediatra antes do nascimento, que às vezes também algumas pessoas deixam para depois. Ah, não, isso eu vou... Então, já ter todo esse cuidado com o recém-nascido, o que você... o colírio, o clampeamento do cordão... se quer que vá para o peito mamar, estimular o contato precoce ou não. As vacinas que você quer que aplique no hospital e as vacinas que não. O teste que vai fazer, porque... Né, o teste da linguinha, que é super importante. O teste da linguinha, do olho, do coração, o do pezinho, que pode ser o normal, o ampliado, o expandido, o HCCID, tem vários. A gama CECID, decorei quase tudo. Bom, é muita informação, muita né? informação. Tem que estudar, né, gente? Tem que estudar. Na verdade, é assim... É um item do enxoval estudar. Porque... E a gente negligencia um pouco essa parte, porque a gente acha que a hora que entrar em trabalho de parto vai nascer, é isso. E não. Ou não, eu vou marcar o dia da cesárea, vou chegar lá, vai nascer, e é isso. E a gente não presta atenção em todos os procedimentos que a gente vai se submeter e submeter o bebê também. Né? Independente do que a gente escolha. Se foi uma escolha... Você já tá meio caminho na frente, né? E não importa se é a sua equipe dos sonhos que você tá pagando, se vai ser plantonista. Tenha informação, assim, tenha, porque nada é garantia de nada. Então, assim, você, seu acompanhante, estejam munidos de informação para garantir ali que você tenha o mínimo de respeito na hora de um momento que vai ficar marcado para sempre. Sim, sem dúvida. Sempre. Normalmente é o dia mais importante da vida de uma mulher, né? É o melhor dia da minha vida, o dia que minha filha nasceu. Depois ele vira, eu não sei como que divide, são 2 melhores dias, 3 melhores. Provavelmente vai ter mais vai filhos, mudando. Né? Porque eu falo, não é possível, né? Nenhum dia vai ser maior
do que o dia que o meu primeiro filho nasceu, né? Mas o dia que o segundo nasce é tão grande quanto. Aí você fica, gente... Como é que cabe tanto amor? Eu não sei. Eu não sei. Ai, faltou uma pergunta. Sobre os pais, eles participaram desse, assim, eles estavam cientes desse documento? Como que foi isso? Eles participaram de alguma maneira? Porque é importante também, né? Se por algum motivo vocês ali não puderem falar por vocês, né? Você ter o pai ali também. né? O advogado na hora. Exato, exato. Cara, o Rafa foi em todas as consultas. Ele remanejou lá no trabalho, então eu marcava as consultas. Ele foi em todas as consultas, em todos os meus ultras, em todas as reuniões com a doula. Ele estava presente, porque, bom, é isso, precisa saber. E aí, é isso, minha amiga. Né? E ele foi, estudou junto comigo, viu todos os documentários, fez tudo, assim. O Rafa é entrou de cabeça junto comigo, porque, né, não fiz sozinha. É isso aí, é isso aí. Pois é. O Danilo também. Eu passava por esses documentos, dê ciência, por favor, e assine. Que ele já é engenheiro, assim, meio tem que ser preto no branco. E aí eu já mandava tudo. Esse daqui eu escolhi isso e aquilo. Daí ele queria entender também as decisões, né? Porque eu sou muito de tomar decisão e depois eu explico por quê. Então eu já falava, não vamos pingar um colírio. Dele, mas pra que é o colírio? E aí era o momento que a gente revia o Rafa também aquilo. Né, eu tinha que explicar para ele defender meu caso, aí a gente concordava ou não, e ok, então isso daqui vai no plano de parto, não vai, enfim. Então a gente debateu todas essas decisões, ele estava ciente de todas elas, pronto para defendê-las, porque na maternidade, vai fazer o teste. Ele que tinha que falar qual é o teste que ia ser feito. Né? Porque se você vai na maternidade particular, ainda tentam te empurrar 1 bilhão de coisas, né? Então... Eu adoro. Eu quis todas. Mas eu já fui querendo. Não, eu fui no básico e depois eu fiz por Então, fora. nela não dei nem a vacina BCG na maternidade, porque fez o teste... Não, é pra dar vacina, viu, gente? Todas as vacinas. Mas você tem que esperar esse HCID, H-gama do pezinho expandido, você tem que esperar chegar o resultado pra ver se pode tomar. Porque ele vê umas doenças de autoimune. Então, isso tudo, você tem que assinar termos falando que você tá entendendo a sua decisão, Eu só etc. fiz o teste do pezinho fora, porque eu não queria ficar na maternidade. Pois é. E aí eu fui depois lá no... Porque o teste do pezinho só fazem 48 horas depois de nascido. E eu só queria ir embora. Eu fiquei 3, né? Então, mas eu já tava até curtindo. Traz uma comida, traz Via tantas refeições, tava tão maravilhoso. Gente, acho que é isso. Acho que a gente já falou. Não sei se vocês têm mais algum tema relacionado ao plano de parto que vocês acham importante para quem está assistindo, alertar, alguma coisa específica. Acho que a gente falou tudo, eu né? acho que sim. Sei lá, acho que eu só falaria se tiver gestante e puder, de repente, ter uma doula, eu acho que é um investimento que vale muito a pena. E às vezes a gente tem a sensação de que é uma coisa extremamente cara, impagável. E tem doulas que eu acho que, sei lá, faz uma vaquinha nos amigos, pede de presente. É um ótimo presente. Apresentei uma amiga gestante com uma doula pro parto. Uma parcela da doula. Ou pensa bem no enxoval, tira todas aquelas tralhas e investe na doula. Eu acho muito importante troca ter. a banheira por uma doula. Exatamente, troca a banheira por uma doula. É isso. Nova campanha. Troca a banheira do bebê por uma doula. Que vai estar ali. Depois você dá banho no chuveiro, tá tudo certo. Melhor coisa da vida. Banho no chuveiro. Então dá pra trocar muita coisa do enxoval por uma por doula. isso, se a gente tá aí ter informações também, né? E eu acho que a gente tem que saber o que a gente quer, mas tem que saber que imprevistos podem acontecer, porque acho que o que mais deixa a gente frustrada depois é quando nossos planos não deram certo, a gente não estava preparada pro plano não dar certo. Então, assim, eu fiz um plano, ele foi atendido dentro do possível, o que não estava no meu plano fugiu do meu controle, assim, vamos dizer, não me frustra, porque era um plano. Era um planejamento, né? Mas não era minha vontade maior ou era aquilo acima de tudo. Então, você saber também a hora de abrir mão de algumas coisas, de colocar as decisões de saúde sempre acima de caprichos de alguma maneira. Então, se preparar emocionalmente também para esse momento de que muitas estradas vão levar para o mesmo fim, Sim, né? A jornada é muito importante, como nós somos tratadas durante ela, mas ela não é o mais importante, não é isso que vai te definir mãe, se você conseguiu um parto assim ou um parto daquele outro jeito, se seu plano de parto foi seguido inteiramente, se você foi respeitada, se seu filho foi respeitado,
que é acho que é pra isso que a gente faz o plano de parto, né? Pra gente ser a protagonista do nascimento dos nossos filhos. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, que é pra isso que a gente tá estudando e tá indo munida dessas informações. Mais do que agradar a alguém com como nossos filhos vieram ao mundo. Então, acho que essa é a minha mensagem. É isso que entrevistas acontecem. Eu acho que eu só puxaria o gancho da Vi e pensaria ao contrário. Ao invés de pensar no tudo perfeito, pense em tudo que pode dar de ruim. Tudo. Se estourar no meio do caminho a bolsa, o que vai acontecer? Faz ao contrário, que a gente fica mais tranquila. Beleza, estourou a bolsa no meio do caminho, eu tô tranquila porque eu sei que pode acontecer tal coisa. Eu tinha muito parto da Bruna antes, eu até falava pra você, né? Eu tinha 1h30 do momento que eu escolhesse sair de casa pra chegar na maternidade. Eu falava, Bruna, e se nascer no carro? E se nascer no carro, eu já tinha visto o que tinha que fazer, eu já tinha visto se eu tinha que continuar até o hospital, se eu voltava pra casa, se nascesse em casa. Um dia o Danilo chegou em casa e falou, e se nascer agora aqui em casa, o que a gente tem que fazer? Essa é uma boa pergunta, porque eu não sei se eu corro e pego panos quentes e uma tesoura e né, o que a gente tem que fazer? E aí é por isso que a gente estuda, pra entender que tá tudo certo, tá tudo bem, relaxa. Que vai rolar. Vai rolar. Ai, meninas, demais. Adorei o papo. Obrigada, porque eu acho que é um assunto que as mães que estão nesse momento, né, no pré-natal, acho que vai ajudar muita gente aí a experiência de vocês. Muitíssimo obrigada. Gente que agradece. Eu que agradeço. Até o próximo episódio, hein, que as meninas vão voltar, ó, fiquem de olho.